Glória a Deus, glória a Deus. Meu querido, meu amado, você pode se assentar. E se você puder abrir a sua Bíblia em livro de 1 Reis, aliás, 2 Reis, capítulo 2, versos 1, 2 e 3. E eu quero pensar com você sobre Deus. Repete comigo. É Deus. É interessante, queridos, que quando a gente começa a pensar nisso, e vai buscando, mantenha a sua Bíblia aberta lá no segundo livro de Reis, capítulo 22, versos 1, 2 e 3, e já vamos ler. Mas é interessante quando a gente observa para esse texto, para esse momento, a gente tem um quadro aí que vai falando sobre os reis de Israel. E nesse quadro vai aparecer vários reis. E aqueles que estão na cor verde são aqueles que foram bons, aqueles que venceram, aqueles que superaram, aqueles que agradaram a Deus, aqueles que foram aprovados por Deus. Mas aqueles que estão em vermelho é aqueles que tiveram um ministério que provocaram a ira de Deus. Então, como você já achou, segundo o livro de Reis, capítulo 22, no capítulo 21, um capítulo antes, é muito importante você observar isso. No versículo 2, capítulo 21, 2 Reis, diz assim, fala de um rei, rei Manassés. Manassés significa esquecido, ou aquele que esquece. O significado do nome do rei Manassés é aquele que se esquece, aquele que está esquecido. Lembra do seu filho que você pede alguma coisa para ele, e aí você vai cobrar, e aí filho, você fez? Mas esqueci. Manassés era assim, vivia esquecendo, principalmente de Deus. Mas capítulo 21, versículo 2, diz assim, fez o que o Senhor reprova. O que Manassés fazia na sua vida, ele era o rei de Israel. Ele foi escolhido, ele foi eleito para liderar o povo de Israel. Mas o versículo 2 diz que tudo que ele fazia era reprovável por Deus. Deus reprovava. O versículo 3, se você observar bem, ele fez coisas que os reis anteriores a ele já tinham tirado do templo e ele tornou a reconstruir, tornou a trazer. Esse era Manassés. Ao invés de avançar, ele retrocedia. Versículo 6 do capítulo 21, mostra e revela que Manassés, esse Deus que esquecia da vontade de Deus, ele chegou ao ponto de pegar os seus filhos e oferecê-los como sacrifício a outros deuses. Você pode imaginar, você pegar o seu filho e usou como sacrifício para outros deuses. Mas não para por aí. O versículo 9 do capítulo 21 de 2 Reis, vai dizendo que ele fez errar tanto, mas tanto, pior do que as nações pagãs, que não serviam a Deus, e Deus estava pronto para trazer um juízo a ele. E se você for para Jeremias capítulo 15, versículo 4, você vai ver que o ministério de Manassés foi tão ruim, tão catastrófico, que impactou lá na frente quem não tinha nada a ver. A vida de uma pessoa pode causar isso. A gente pode fazer escolhas, decisões tão erradas na nossa vida que vai ter impacto, uma projeção nos nossos filhos ou netos, numa geração lá na frente. Manassés era assim. Mas é interessante que quando Manassés morreu, surgiu um novo rei, chamado Amon, pai de Josias, que ficou como rei durante 2 anos, ele foi assassinado. E aí então, Josias é eleito rei de Israel. Queridos, se você olhar, e é por isso que eu estou dizendo sobre essa realidade, esse pano de fundo na vida de Josias. Josias tinha tudo, mas tudo, para ele ter um coração amargurado, maldoso, totalmente alienado da vontade de Deus. Mas se você começar a olhar o capítulo 22, então, você vai perceber que o versículo 2
A escolha de Josias foi andar com Deus. A escolha de Josias, apesar do seu avô, Manassés, do seu pai, Amon, ele escolheu andar com Deus. Ele descartou toda e qualquer possibilidade daqueles testemunhos ou testemunhos terríveis da sua geração, e ele decidiu: eu não vou andar como meu avô, eu não vou andar como meu pai, eu vou andar segundo a vontade de Deus. E há momentos na nossa vida, queridos, que a gente fala assim: é Deus, não tem outra explicação. Vou dar um exemplo. Estava, algum tempo atrás, dirigindo pela cidade, estava na Maracaju, e tem várias faixas. Eu vi a voz, Deus dizendo assim, ó, muda de faixa. E eu tenho aprendido a não questionar com Deus, mudei de faixa. Parei no semáforo com a Rui Barbosa, e havia um Gol branco, zerinho, parou do meu lado, e o caminhão que havia perdido o freio, entrou em cheio naquele carro. Eu falei assim, é Deus. Tem momentos na minha vida, e eu sei que na sua vida também, que você vai dizer assim, se não fosse Deus, aonde a gente estaria? Se não fosse a intervenção, o sussurrar de Deus, aonde eu e você estaríamos? Josias vai me ensinando, queridos, que ele foi esse rei piedoso, chamado e eleito, e a paixão de Josias pelo Senhor lhe deu força para levar a nação para um outro patamar, para uma outra realidade, no caminho da justiça. Foi a liderança do rei Josias que fez com que a nação de Israel experimentasse transformação. E eu quero pensar com você, Deus muda a nossa vida quando abrimos espaço para Deus. Repete comigo, Deus muda a nossa vida quando abrimos espaço para Deus. E o desafio nessa tarde para mim e para você, mudança. Mudança. Eu preciso mudar para melhor. E aí eu aprendo algumas coisas nesse texto aqui, muito interessante. Eu vou caminhando e aprendo aí 3 coisas. Vamos ler juntos? É Deus quem aprova a nossa vida. É Deus quem reforma a nossa vida. E é Deus quem transforma a nossa vida. Queridos, é impressionante. O versículo 2 vai dizendo o seguinte: ele fez o que o Senhor, ele, Josias, fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. A gente começa vendo Josias tomando essa decisão. Ele, Josias, o que ele fez? Eu vou andar para ser aprovado por Deus. Eu vou caminhar, fazer escolhas, decisões na minha vida para ser aprovado por Deus. Josias, amados, ele olhou não para o seu avô, para a sua vida, para o seu exemplo, nem tampouco para o seu pai. Ele escolheu, vou andar com Deus. Eu vou focar a minha vida naquilo que Deus tem para mim. Quantos aqui já assistiram o filme Mais Que Vencedores? Levanta a mão, só para eu ter uma noção aqui. Muita gente assistiu e um bom número ainda não. Você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe o que você está perdendo. Vá lá, assista. E vá com o coração aberto, para que Deus trabalhe no teu coração. Deus mude. Todos nós temos experiências. Algumas boas, outras não tão boas. Todos nós vivemos a experiência. Seja um livramento no acidente de carro, seja talvez um alimento que você ia comer, estava estragado, alguém bateu na sua mão, caiu, você nem tinha noção. Josias sabia que tudo na sua vida, o foco dele era agradar a Deus, ser aprovado por Deus. E tem um videozinho de no máximo 2 minutos, 1 minuto e meio, do Cristiano. Conheci o Cristiano em Tramandaí, lá no Rio Grande do Sul, quando a gente foi inaugurar, eu e o pastor Gilson, fomos inaugurar a primeira igreja batista em Tramandaí, do nosso missionário Birajara e Bárbara. Veja esse videozinho, que interessante o testemunho do Cristiano. Fui um cara que trabalhei Deus de novo, dos 12 anos de idade, casei muito novo, com 17 anos de idade.
Aí comecei a me envolver com drogas, com bebidas. Meus familiares não sabiam, porque eu tinha vergonha de dizer para eles. Muitas vezes ficava a noite toda na rua, só aparecia no outro dia em casa, né? Briguei, levei muitas pauladas na cabeça, de sinuca, brigava direto, levei tiros, mas pela graça de Deus não fiquei com nenhuma sequela, né? Então era um cara que realmente vivia só nas coisas que não agradavam a Deus, né? Fiz muitas coisas erradas aí, me misturei com muitas coisas que não deveria ter me misturado. Então, hoje só tenho a agradecer a Jesus, né? Através de uma doença da minha mãe, enfermidade dela, eu acabei conhecendo a Cristo, né? Então, a minha vida hoje realmente mudou. A minha vida hoje vai fazer 5 anos que eu me converti. Agradeço a Deus, o pastor Birajara, a Bárbara aí, né, que tem caminhado comigo. Então vai fazer 8 anos pela graça de Deus, não tem nenhum vício. Então só tem a dizer que realmente Jesus mudou a minha vida, né? Pedi perdão praticamente para a vila toda, porque brigava com todo mundo, né? Para minha esposa, pelas coisas que eu cometi a ela. Então hoje sou apaixonado por Jesus, tenho uma esposa linda, uma filha maravilhosa, com 18 anos, um menino lindo com 8 anos, só tenho a agradecer a Deus. Esse é o Cristiano, queridos. E quando eu cheguei lá, esse Cristiano abraçava. O tempo todo abraçava, e abraçava gostoso. Eu não conhecia a história dele. E aí eu comecei a conversar com um, conversar com o outro. Falei, Cristiano, conta a sua história. E ele foi contando tudo que você ouviu. E não deu tempo, foi rapidinho para pegar o testemunho dele. A esposa dele ainda não é crente em Jesus. Mas teve um momento que ele brigou com a esposa e bateu ao ponto de quebrar o braço dela. Bebia, batia em todo mundo. Você chegava assim, bom dia, ele dizia assim, o que é que tem de bom? Ele já chegava chegando. E quando ele se converteu, ele começou indo rua por rua, casa por casa, dizendo assim, você me perdoa, você me perdoa, você me perdoa. E a esposa chegou, ficou preocupada, e foi lá no pastor, no missionário Birajara, falou assim, meu marido pirou. Meu marido está doido, ele fica pedindo perdão para todo mundo. Eu tenho certeza que muitas mulheres gostariam aqui que o seu marido pudesse ficar doido que nem um cristiano. Pedir perdão para todo mundo o tempo todo. E aí é interessante, vocês viram a foto no final, a família dele, e ele parou de beber, ele começou a focar a vida dele, começou a economizar, comprou um carro. E aí a igreja, queridos, a igreja estava orando por um lugar. E a igreja estava juntando dinheiro. A igreja juntou 12 mil reais. 12 mil reais. Aí uma pessoa, do nada, não crente, foi lá no Birajara e falou assim, vocês não querem comprar aqui esse terreno que tem uma casinha? Ele falou assim, mas como que o senhor quer? E essa pessoa não sabia de nada, o Bira já não tinha falado valor. Você me dá uns 12 mil reais e paga o restante em 72 vezes de 2 mil reais. Aí o Bira falou assim, meu Deus, ele ainda ligou, pastor, o que o senhor acha? Ele falou, vamos orar. Foi lá, concordou, assinou, comprou, e a igreja é do lado da casa do Cristiano. E ele fala assim, pastor, fica tranquilo que eu fico cuidando da igreja aqui. E ele trabalha, queridos, eles trabalham, e eles estavam reformando, imagina, eles compraram a igreja, eles reformaram a igreja, no dia da inauguração eles tiveram batismos, eles tiveram uma festa muito linda. É Deus que muda a nossa vida, é Deus, queridos. É impressionante quando a gente começa a perceber a mudança que Deus trouxe na vida e na nação de Israel através de Josias. Observe o versículo 7. Quando a gente tem uma vida focada em Deus, olha o resultado na vida das pessoas. Versículo 7. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Isso mostra, amados irmãos, o impacto da vida de Josias, de um homem que tinha tudo para ser um caos, e ele começou a decidir andar na presença do Senhor com a sua vida. Ele impactou e dizia, olha,
eles nem precisam, na reforma do templo, prestar contas, porque eles estão agindo com honestidade. Imagina pessoas, porque na entrada da cidade, os guardas ficavam ali, cuidando da cidade, e tinha potes, espaço para as pessoas colocarem as suas doações. E os guardas cuidavam daquilo, pegavam e repassavam para os supervisores, para que esses pudessem fazer o pagamento, pedreiros, ferreiros, para todas as pessoas envolvidas. E ele dizia, não precisa prestar contas. Tamanho o impacto da honestidade daquele que anda com o Senhor. Você já viveu alguém que deu cheque, assinou o contrato e não cumpriu? Mas também tem gente que decide andar com Deus. Ele não vai dar cheque, não vai assinar o contrato, mas quando ele diz, pode contar comigo, as pessoas vão dizer, ele disse sim, fica tranquilo que ele vai cumprir. Gente que anda com Deus, tem a sua vida mudada para a glória de Deus. Tem uma pergunta aqui para você. O foco te ajuda a chegar onde você precisa. Mas a pergunta é, o teu foco de vida hoje tem aprovação de Deus? Você seria aprovado por Deus hoje? Qual é o teu foco? É a tua faculdade? Passar na faculdade? O teu foco hoje é comprar um carro, trocar o de carro, comprar uma casa. O teu foco principal hoje é conseguir a promoção no emprego. Tudo isso é importante, mas teu foco principal. Se Deus olhando para você e Ele está, como que você, nesse raio-x espiritual, celestial, o que Ele iria dizer para você? Aprovado ou não? A única pessoa que você precisa ser aprovado, meu amado, minha amada, é por Deus. Você não precisa provar nada para ninguém, mas você precisa ser aprovado é por Deus. Amém, amados? Segunda coisa que eu vou aprendendo aqui, é Deus quem reforma a nossa vida. Você pode repetir comigo? É Deus quem reforma a nossa vida. Versos 4 a 6 vai dizendo, vá ao sumo sacerdote Ilquias, e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas dos portos recolheram do povo. Verso 5, eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar aos trabalhadores que fazem os reparos do templo. Verso 6, os carpinteiros, construtores, pedreiros, além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos do templo. Josias, que já tinha uma vida aprovada, ele não ficou apenas ali na zona de conforto, está tudo certo, já fui aprovado por Deus, está tudo jóia. Não, ele queria andar mais. Quem anda com o Senhor sempre vai querer melhorar mais a sua vida e daqueles que caminham com Ele. Então ele decidiu, vamos reformar a casa do Senhor. Esse era o desejo, reformas. Meu amado, que áreas da tua vida precisam de reforma nessa tarde? A maneira de você falar? Talvez você não é grosso, não é rude, mas não vai derramando mel quando você fala. Talvez uma maneira muito crítica. Talvez a maneira de você abordar as pessoas, ou o que você faz, o que essas pessoas fazem, a maneira, talvez precise de uma reforma. Talvez a maneira de pensar. Alguém se aproxima de você e quer te ajudar, primeiro pensamento, opa, o que essa pessoa quer comigo? Qual é o interesse dela? Quando alguém começa a se aproximar de você, começa a orar por você, investir na tua vida, até financeiramente, você fala assim, espera aí, essa pessoa está interessada na minha vida, não no que eu tenho. Essa pessoa quer abençoar a mim. E eu lembro, queridos, eu não sei se a Natália Menezes está aqui, não. Não, né? Mas o irmão dela, o Caio, beleza. E aí, Vini, beleza? O Caio, a gente foi fazer o casamento do Caio primeiro, né? E aí, fizemos um casamento, eu e o Ronaldo, estava frio, mas foi gostoso, foi uma bênção. E aí, passado alguns meses, a gente abriu um pequeno grupo, lá na nossa casa, e o Vinícius foi convidado, se eu não me engano, pela Gigliola. E foi, é isso aí, né? E ele foi, 10 anos na igreja, não conhecia a Natália Menezes. Chegou lá,
Ele foi por Jesus, é verdade, mas quando ele viu a Natália, ele falou assim, é aqui mesmo que eu vou amarrar o meu jegue. E aí fiz o casamento deles. Olha que coisa benção. E aí, o Caio, irmão da Natália, fiz o casamento deles, da Natália e o Vinícius. Aí, isso foi 2018, né? 2018. Lá no começo do ano, primeiro semestre. Dia 22 de dezembro, eu tive o privilégio de fazer o casamento da mãe da Natália e do Caio. Estavam separados há 18 anos. Lá na casa deles, não é verdade? 22 de dezembro. Isso aí, vai fazer um ano agora. Sabe, amados irmãos, diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Mas como um bom batista, como diz o pastor Gilson aí, vamos lá? Glória a Deus. O inferno não quer isso não, queridos. O inferno não quer a restauração, o resgate, o inferno quer que você vá mais para o fundo do poço. E comecei a fazer o estudo bíblico com o Rivaldo, não desisti, né? Nós vamos pegar firme aí, mas ele começou a frequentar o pequeno grupo, né? Tem vindo de vez em quando aqui, já começamos a fazer o estudo, mas amados, é Deus que vai fazendo as mudanças dentro da nossa vida, mas você tem que estar focado, você tem que estar com o coração aberto para dizer, Senhor, eu preciso disso, eu preciso dessa realidade no nome de Jesus. Um povo que adora a Deus, meus amados, é um Deus que vai impactando a nossa comunidade, a nossa sociedade. Todo mundo lá fora está preocupado em ter as coisas e usar as pessoas. Mas o povo de Deus, eu e você, nós estamos preocupados em usar as coisas para abençoar as pessoas. Amém? É isso que eu quero, abençoar as pessoas. Vou até deixar de comprar alguma coisa para mim, para abençoar quem precisa. Sabe por quê? Esse Deus vai constrangendo o nosso coração para abençoar a vida de cada um. Tem uma pergunta para você muito interessante, que diz o seguinte. Ajuda aí, produção. Passa aí para mim, por favor. Tem uma pergunta que é a seguinte. Que áreas da tua vida está precisando de reforma nesse instante? Que áreas? Se você está precisando de reformas lá dentro, você está no lugar certo para dizer, Senhor, assim como o Senhor agiu na vida de Josias, faz a minha vida também. Terceira coisa que eu vou aprendendo aqui com Josias, é Deus que transforma a nossa vida. Repete comigo, é Deus quem transforma a nossa vida. Dos versículos 8 até o 20, você vai ver essa transformação na vida de Josias e na vida do povo de Israel. Hoje é o dia da Bíblia. Fala assim comigo, hoje é o dia da Bíblia. Queridos, qual é o impacto que a Bíblia causa na sua vida? Qual é o impacto? Que transformações, que mudanças a Bíblia causa em você? Você pode ler a Bíblia e ser apenas mais um livro. Eu li, até lembro, até posso fazer algumas aplicações, até tenho versículos memorizados, mas qual é o impacto da palavra de Deus na tua vida? O que está mudando? Quando a gente olha aqui para Josias, versículo 11, vai dizendo o seguinte, porque quando eles começaram a fazer a reforma, eles encontraram parte das escrituras sagradas do Velho Testamento, escondida lá no templo. E aí, Ilquias, que era o profeta, foi e levou e chegou até o rei Josias. E olha só o versículo 11 que diz assim, assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. A primeira atitude de quem quer ser focado, quem quer passar pelas reformas do Senhor, ser transformado, é que Josias se humilhou. Ele rasgou as suas vestes. Alguns colocavam até cinza na sua cabeça, se prostrava lá na terra e dizia, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Tem pessoas que têm dificuldade de se humilhar. Eu nunca vou esquecer uma cena em Recife, na praia de Boa Viagem, há muitos anos atrás. O pessoal
ficava quase que orando para achar um cantinho para estacionar, para poder não andar muito para chegar na praia. E aí, geralmente, quando você vai estacionar, você entra de ré para fazer a baliza. E aquele rapaz, ele estava lá, né, ia fazer a ré, e aí um espertalhão entrou no caminho e pegou a vaga dele. E ele saiu do carro como se nada tivesse acontecido. O cara do carro falou: cara, essa vaga é minha. Ele falou: não é sua, a vaga é dos mais espertos. O rapaz não teve dúvida, foi embora, deu a volta na quadra, veio com velocidade e entrou com tudo em cima daquele carro. O rapaz, dono do carro, falou assim: rapaz, você é louco, o que você fez? Aí ele disse assim: o mundo não é dos mais espertos, é de quem pode mais. O mundo lá fora é exatamente assim. Eu vi aquela cena e nunca mais eu esqueci. Josias, ele se humilhou, ele se prostrou, totalmente contrário à realidade do mundo. O que ele fez? Como cristiano, ele saiu de porta em porta e falando: cara, me perdoa, por favor, me perdoa, porque o coração dele estava tão constrangido com o amor e a graça de Deus, que ele buscou se humilhar. Versículo 13. Josias não se contentou apenas se humilhar. A palavra de Deus começou a fazer transformações e mudanças na vida dele. O texto diz, no versículo 13, o seguinte: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro, que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. Quando o rei Josias, sendo o rei, ele se humilhou, ele falou assim: eu não posso só me humilhar. E ele pediu para o profeta: olha, vai lá, ora por mim, pede por mim, intercede pelo povo, mas também por todo o Judá, porque ele sabia que tinha judeu e não judeu naquela cidade, naquela região, que precisava ouvir a palavra de Deus. Como nessa tarde, há pessoas que já são crentes em Jesus, tem pessoas que já são crentes em Jesus, mas estão longe de serem aprovadas pelo Senhor, e há pessoas que, se o teste da vida fosse hoje, elas têm certeza: eu seria reprovado. Deus está dando uma oportunidade para Josias, então ele pede: olha, ora por mim, pelo povo e por todo Judá. Ele sabia que tinha uma multidão que ainda não temia ao Senhor Jesus. O avanço para nós não é apenas reconhecer o nosso erro. Só reconhecer: eu entendo, eu erro. A gente usa até o versículo bíblico de João 3,14, né? Ninguém é perfeito. Conhece esse versículo? É brincadeira, hein, gente? Tem gente que leva a sério. Agora, quando Josias toma essa decisão, queridos, de se humilhar, de pedir: olha, intercedam, ore por mim, é que quando ele percebeu, versículo 16, tamanho risco na vida dele, quando é deparado com a palavra de Deus. O texto vai dizer no versículo 16, ele entende, vai trazer juízo sobre vocês. Assim diz o Senhor: eu vou trazer desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Josias começa a entrar em desespero, porque ele sabia que a mão poderosa do Senhor viria sobre ele. Queridos, mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. Quem anda em desacordo com a vontade de Deus, pode ter certeza, a conta vai chegar. A gente até brinca dizendo: tarda, mas não falta. Não é verdade? Agora, nesse texto, algumas palavras me pulam os olhos. Ele vai dizendo: Deus vai trazer a desgraça. Deixa eu dizer uma coisa: graça de Deus significa favor imerecido. Você não merece, mas você recebe. Isso é graça. Agora, a desgraça é quando você está tão fora do propósito de Deus, que tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles como uma desgraça completa, vai chegar. E aí, o texto diz sobre esse lugar, o espaço físico, mas também ele diz sobre os seus habitantes, sobre as vidas das pessoas. Pessoas que escolheram andar
para provocar a ira de Deus, como Manassés. Manassés foi reprovado, queimou seus filhos, provocou a ira de Deus. Tem gente que é assim, está numa rota de colisão, mas ele prefere não brecar. E o versículo 17 vai dizendo por que Deus vai trazer essa desgraça na vida das pessoas. Versículo 17 vai dizendo o seguinte: porque eles abandonaram a Deus, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. É quando a gente sabe que a gente abandona aquilo que Deus tem dado para nós. Sabe qual que é o pior erro? Pai. Mãe também, mas principalmente pai. É quando nós pais sabemos, conhecemos a palavra de Deus, o valor que ela tem, o impacto que ela pode causar nos nossos filhos e não nos preocupamos em ensinar nossos filhos a conhecer essa verdade. É o pior erro que um pai pode cometer na vida, é este. Mas observe, versículo 19 agora. Observa bem, presta bem atenção, você está com o coração aberto? Porque o texto no versículo 19, quando Deus disse, olha, eu vou trazer para esse lugar e para essas pessoas, essa desgraça fatal, terrível, ele começa a olhar o coração do rei Josias. E ele percebeu que o rei Josias se humilhou e clamou e pediu para os profetas, olha, clama por mim, pelo povo e por Judá. E é interessante que a gente vai percebendo que o texto vai dizendo que Deus foi sensível, Deus viu o choro na presença e ouviu o que ele estava clamando. E ele percebeu, Deus dizendo assim, olha, como o teu coração está aberto, eu não farei isso, que é o versículo 20. Não será agora, ou seja, a misericórdia de Deus. Portanto, eu reunirei você aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então, eles levaram uma resposta ao rei. Percebe o coração de um homem, de uma mulher, prostrado, humilhado, buscando a face do Senhor, pode mudar o desejo de Deus de trazer a desgraça na sua vida, na minha vida, naquele momento. Eu estava ouvindo algum tempo atrás uma palavra do Luciano Subirá, lá na Lagoinha, e ele conta uma experiência. Uma pessoa que tinha sido mendigo, feiticeiro, e quando feiticeiro, hoje pastor, lá no Paraná, mas quando foi feiticeiro, ele estava conversando com o pastor Luciano Subirá, e ele perguntou assim, me conta aí, como é que foi essa história? Ele disse, olha, eu não posso contar tudo, porque é nojento demais. Mas teve uma vez que o diabo me pediu para eu fazer um trabalho, e que eu tinha que comprar um corpo de 15 dias morto e enterrado. E eu fui no cemitério, paguei, comprei aquele direito de violar aquele túmulo, de no dia certo, com 15 dias preciso, poder chegar lá e fazer o trabalho que o diabo havia me pedido. Chegou o dia, me preparei, levei as ferramentas, abri, e quando eu estava pronto para realizar o que era necessário, o que havia sido pedido por mim, o próprio diabo que havia me encomendado aquela tarefa, estava materializado atrás de mim e disse, olha, você não pode mexer nesse corpo não. Eu falei, mas como não? Eu tenho direito, eu comprei, ele pertence a mim, eu vou fazer. Ele falou, nesse você não faz não, porque se você fizer, se você tocar, você vai morrer. E aquele feiticeiro falou, bem, o negócio então é sério. E ele pergunta para o diabo, por que eu não posso? E o diabo, bastante constrangido, ele começa a mexer com a cabeça, dizendo assim, é que esse pertence àquele que é lá de cima. E, amados, é interessante que aquele feiticeiro, no dia seguinte, lógico que ele não fez a tarefa, o trabalho que ele estava planejado para fazer, mas no dia seguinte ele foi lá para descobrir quem era. E era uma crente em Jesus.
esposa de pastor. E ele dizia assim: se Deus é capaz de cuidar, porque aí ele começou a ter acesso na palavra de Deus, de Lázaro que já fedia 4 dias, imagina 15 dias. Se Deus está cuidando do defunto dele, que morreu há 15 dias, quanto mais de nós que estamos vivos. Esse homem hoje é pastor ali no Paraná, e ele testemunha: ninguém tem mais poder transformador que o nosso Deus. Ninguém, queridos. Que mudanças a palavra de Deus está causando na tua vida, meu amado, minha amada. Que mudanças. O quão tem sido difícil você talvez pensar um pouco mais antes de falar. Porque Deus está vendo. A gente brinca dizendo: não adianta você apagar o que você escreveu no WhatsApp, porque Deus já viu. Não adianta, Deus viu. Que mudanças, que transformações, que áreas na tua vida precisa. Sabe, 3 coisas a gente aprende nessa tarde. É Deus que aprova a nossa vida. É Deus que reforma a nossa vida, ou áreas da nossa vida que precisam de reforma. E é Deus que transforma a nossa vida. Hoje de manhã, estacionei o carro lá na esquina, e estava muito quente. Quando eu cheguei, abri o carro, né, eu vi a temperatura, estava em torno de 30, 31 graus, isso por volta de meio-dia. Abri o carro e baixei os vidros, foi diminuindo, estava 37 marcando ali no carro, 37 graus. Baixei o vidro, esperei alguns momentos, entrei no carro, levei até uma sombra mais próxima, liguei o ar, e aí foi baixando de 37, 36, 35. Aí eu falei: agora já dá para ir. E comecei a caminhar e cheguei em casa, estava 31 graus. O que é que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver. A pressão da vida, dia a dia, é fazer que a gente ande no limite, que a gente imagine: não tem jeito para a gente. Os problemas, as dificuldades, as armadilhas do diabo, os acordos, escolhas erradas, mal feitas que a gente faz, parece que a gente sempre está lá no 37 graus, não aguenta de calor, parece que é o próprio inferno chegando querendo entregar. Mas quando a gente começa a abrir a porta do nosso coração, quando a gente começa a baixar os vidros e dizer: Senhor, traz ar fresco sobre nós, eu estou pronto para receber de Ti. Quando a gente começa a orar e ler a Bíblia e deixar que a Bíblia comece a filtrar, a limpar a nossa vida, a gente vai vendo que a temperatura do mundo, da carne, do inferno, vai perdendo o seu efeito na nossa vida. O mundo, o inferno, a carne nunca vai te deixar em paz. Mas na mesma proporção que você caminha com Deus, o inferno terá menos influência na sua vida. Cada vez que você caminha segundo o querer de Deus, aquele vento fresco vem sobre nós para dizer: eu vou te aprovar, vou realizar a reforma que precisa, e vou transformar a tua vida. Feche seus olhos por alguns instantes. Nessa tarde você pode fazer a escolha e a decisão mais importante na sua vida. Igual o que Josias fez. Independente do seu passado, Josias escolheu: eu quero andar com Deus. Você pode dizer: eu não sei como fazer isso. Nós queremos te ajudar. Nós queremos caminhar com você. Nós queremos que você esteja com o coração aberto para dizer: Senhor, sopra o vento fresco, como o Senhor soprou sobre a vida de Josias, sobre a vida deste homem, desta mulher, nessa tarde. E você pode tomar essa decisão como Josias fez, com um gesto muito simples, mas poderoso e impactante. Você pode dizer: sim, eu quero que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus, comece a transformar a minha vida. Você pode fazer isso da maneira muito simples nessa tarde. E eu quero orar por você.
Você pode levantar a sua mão onde você estiver e dizer: eu preciso de transformação na minha vida, Jesus. Se você quer isso, levante a sua mão bem alto. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante bem alto. Mais alguém? Amém. Amém. Nada pode te impedir de levantar a mão e dizer assim: eu vou fazer a escolha mais importante na minha vida. Amém. Louvado seja Deus. Você tem o poder dessa tarde de dizer: não importa o meu passado, Deus está começando a me mostrar que o meu futuro vai ser diferente, que o meu futuro vai ser para louvor e glória de Deus. Pode baixar sua mão. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por essas vidas que levantaram suas mãos e disseram: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso ser aprovado, é pelo Senhor e não pelos homens, porque o padrão deles é outro, a prioridade deles é outra. Eu quero ser aprovado pelo Senhor, Rei dos céus e da terra. Senhor, pessoas aqui que precisam de reformas em áreas da sua vida, já caminharam muito, mas estão voltando a tropeçar. Espírito Santo de Deus, alerta, 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 não deixa, Senhor, a desgraça vir sobre ele, pelo contrário, que ele tenha um coração aberto, ao ponto de Deus, o Senhor poderoso, olhar e dizer: a maldade que eu tinha planejado sobre a tua vida, depois de ver o teu coração, o teu choro, a tua humilhação, e dizer: Senhor, tem misericórdia. Isso não vai acontecer contigo. Mas há vidas que precisam de uma verdadeira transformação, no linguajar, no pensar, na atitude, na escolha, no planejamento, no foco da vida. Espírito Santo de Deus, trabalha no coração de cada uma delas, e que essas vidas vejam em nós não como uma igreja perfeita, mas uma igreja saudável, que aprende até quando erra, fazer o caminho de volta. Pai, obrigado, porque há perdão. Obrigado porque há misericórdia, há graça. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor revê e o Senhor volta atrás por amor a nós. Eu te agradeço, ó Deus, no doce nome de Jesus. Amém, amém. Se você levantou a mão e se você desejar que a gente te ajude nessa caminhada, vem conversar com a gente. Eu vou estar aqui e posso orar com você, caminhar com você e poder te orientar. Nessa tarde, amados, nós teremos também a ceia do Senhor. E se você quiser saber, segundo Coríntios capítulo 11, versículos 23 em diante, vai falando da ceia do Senhor. O que é a ceia? A ceia é um memorial. Toda vez que você olha um troféu, uma medalha, você vai lembrar da vitória, da conquista. Quando a gente olha para a ceia do Senhor, a gente lembra da vitória sobre a morte. A gente lembra da conquista sobre o inferno. A gente percebe que a gente é mais do que vencedores em Cristo Jesus. A ceia é isso. A ceia, ela mostra que por causa dos meus e seus pecados, Jesus morreu. Isso nos traz tristeza, é verdade. Mas o nosso Senhor Jesus não tem nada que possa prendê-lo na sepultura. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu todos os pecados que já cometemos e que vamos cometer na humanidade inteira, porque Deus é fiel. Isso nos traz alegria. Mas esse Senhor Jesus que ressuscitou, Ele subiu aos céus e Ele fez uma promessa. Ele disse: eu vou voltar para te buscar. E Deus não é um homem para mentir. Deus promete, Deus cumpre. É por isso que a gente pode ter a alegria, a certeza, a convicção de que o nosso Deus, Ele voltará e nós queremos estar com Ele. Por isso que nessa ceia tem um pão que representa, simboliza o corpo de Jesus. Ele se doou por mim e por você. Quando nós estávamos longe, em estradas totalmente distintas, opostas, Ele se doou e dizendo: eu vou marcar a história. Por isso que nós temos hoje, 8 de dezembro de 2019, depois de Cristo. Existe anos antes de Cristo. Ele marcou a história, porque Ele se doou. E Ele disse: olha, esse cálice é o meu sangue, eu vou dar a minha vida
sendo Deus, para que você, sendo ser humano, possa morar comigo na eternidade celestial. Por isso que eu quero convidar você que é crente em Jesus, que Jesus é Senhor da sua vida, que já foi batizado nas águas dizendo, morri para o mundo e ressuscitei com Cristo. Eu quero convidar a você participar da ceia. Vou convidar para que todos se coloquem de pé nesse instante, por favor. E a gente vai estar ouvindo uma música, as pessoas, os voluntários vão estar passando o pão e o cálice, e quando você receber, você se assenta. Se você não é membro da igreja, não vai participar, quando o cálice e o pão passarem, você se assenta também. Quando todos estiverem assentados, nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Pode servir.
Se você, porventura, percebeu que os voluntários passaram e você não foi servido, por gentileza, fique em pé ou dá sinal com as mãos para a gente chegar até você, tá bom? Porque é uma pergunta muito importante. E a pergunta é: porventura alguém ficou sem receber o pão ou o cálice? Aqui nesse templo, neste auditório, com certeza eles vão dizer: não há ninguém, todos receberam. Mas há uma multidão lá fora que nunca ouviu do pão da vida, Jesus. Há uma multidão lá fora que nunca ouviu uma única vez o nome Jesus. Ouvi na história de um iraniano, na língua farsi, lá no Irã, 99,96% da população é muçulmana. E um iraniano que conheceu o Senhor Jesus e começou a falar do amor de Deus, ele foi preso por pregar o Evangelho. Lá na cadeia, ele decidiu fazer jejum e oração, orando por todos, e ele pregava para todo mundo. E como muitos se converteram, os líderes do cárcere perceberam que era melhor tirar ele do que deixá-lo. E prepararam um banquete para ele. Ele estava com um prato na mão, quando alguém chegou e falou: olha, tem um presente para você, e era a Bíblia, a palavra de Deus. Ele largou aquele prato, ele pegou a Bíblia, abraçou e disse: este é o pão da vida. Sabe, amados irmãos, quando a gente conhece Jesus, nada é mais incrivelmente fantástico, extraordinário, maravilhoso, de saber que o Deus que fala que nos ama, Ele nos ama por completo. Por isso que o nosso desejo é que todos saibam que o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. O pão representa isso, o corpo dele, por amor de vós. Coma do corpo. Semelhantemente, ele pegou o cálice. E ele dizia: olha, esse cálice representa, simboliza uma nova aliança, um novo começo, uma nova história, uma nova estrada. E que quem caminha comigo vai experimentar da vitória. Esse é o sangue que ele derramou para que você não precise derramá-lo para viver a eternidade com Jesus. Beba do cálice. Paizinho querido, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Não há nada que a gente faça que possa pagar pelo sacrifício que o Filho amado Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nada no universo é mais poderoso e precioso do que o sangue do Cordeiro. Nada, Senhor. Nenhum pecado é tão fincado, enraizado, que o sangue do Cordeiro não possa mudar, lavar e transformar. Nada no universo tem mais poder do que o nosso Deus para mudar a história da nossa vida, deixar uma rota de colisão para uma estrada de vitória, conquista e celebração. Pai, obrigado, porque o Senhor, por amor, poderia ficar lá nos céus, mas por amor o Senhor decidiu vir à terra, se limitar, sentir cansaço, sede, fome, tristeza, chorar pelos nossos erros. O Senhor poderia viver aqui no nosso meio, já nessa limitação já seria fantástico, mas o Senhor, por amor, decidiu morrer por amor a nós. E obrigado, Deus, porque a morte não foi tão forte para te prender na sepultura. O Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo, o Senhor reina, o Senhor quebra cadeias, o Senhor traz luz no meio das trevas, o Senhor faz brilhar a tua graça no meio da desgraça e da imoralidade, para dizer: eu sou o Senhor Deus poderoso, eu tenho misericórdia, eu tenho graça, eu tenho perdão, eu tenho uma nova história, eu sou o Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o Deus que limpa o teu coração e faz de novo uma nova criatura. Eu sou o Deus que
pega pela mão e não te larga, não desiste de você. Por mais que você queira desistir, eu sou o Deus que a cada dia estarei ao teu lado para dizer: nos dias bons eu estou contigo, e nos dias de luta, de tempestade, eu também vou estar contigo. Eu sou o Deus que estava lá no começo, o Alfa. Eu sou o Deus que serei o Ômega lá no final, no começo da eternidade comigo. Eu estarei contigo também. Por isso, ó Pai, nós podemos celebrar a vitória em Cristo Jesus, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o nosso Deus. Vá passando o cálice para a pessoa que está à sua direita. Nós vamos recolher, você vai ficar em pé. Nós vamos adorar o Senhor nosso Deus, esse que vive e reina soberanamente. Adore ao Senhor com as suas palmas. Com meu louvor, meu coração é renovado quando contemplo meu amado. Tenho mil motivos pra louvar e agradecer. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
Deus é bom, sim ou não, irmãos? Glória a Deus. Levanta a sua mão. Pai querido, nós levantamos nossas mãos para que o Senhor agarre-a e não salte. Senhor, nos conduza na estrada que o Senhor tem preparado para cada um de nós nessa semana. Espírito Santo de Deus, faz fluir a Tua palavra no coração, na alma e na mente. Espírito Santo de Deus, nos renova, Senhor, para que a gente ande em novidade de vida, andar debaixo da luz, andar em santidade, para a glória do Teu santo nome. Senhor, nós queremos avançar e crescer para a glória do Teu santo nome. Nós agora vamos sair para o nosso campo missionário, que é lá, nas ruas, nas oficinas, hospitais, universidades e escolas. Nos usa, Paizinho querido, lá em nome de Jesus. Nos enche de alegria, de gozo tão grande, que as pessoas vão querer saber em que festa a gente foi. E a gente vai poder dizer, olha, domingo que vem eu vou de novo. E você vai poder ver que celebração. Pai, que a cada dia a gente possa dizer, canta minha alma, porque o Senhor vivo está e reina soberanamente. Pai, nos leva em paz na Tua presença, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vai na graça, vai na paz do Senhor Jesus.